Olá, meus amigos. Que bom podermos estar juntos mais uma vez, né? Para falar nossa Gênese, a Gênese. E a Gênese que já está já no finalzinho do livro, já está quase no final. A gente está no capítulo 17, que fala das predições do Evangelho. E a gente vai lá no dicionário primeiro para a gente lembrar o que são predições, né? Predição é o plural de predição. Se refere ao ato ou efeito de predizer, ou seja, dizer antecipadamente algo que você acredita que vai acontecer no futuro. Então, é como se fosse assim, uma adivinhação, né? Algo que eu estou prevendo que vai acontecer. E aqui, então, Kardec vai trazer algumas predições registradas e que a gente vai fazer aqui também uma reflexão, né? Então, hoje a gente vai falar aqui de uma predição e que tem aqui um pouquinho do comentário de Kardec, que é a predição: ninguém é profeta em sua terra. E aí vem uma passagem narrada por Mateus, no capítulo 12, desculpa, capítulo 13, versículo de 54 a 58. Diz assim: E tendo chegado em sua terra, eles o instruía em suas sinagogas, de sorte que, cheios de espanto, diziam: De onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele um motivo de escândalo. Mas Jesus lhes disse: Um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E por causa da incredulidade deles, não fez muitos milagres por lá. Então, Jesus já chamava a atenção, né, porque já trazia ali, aos 12 anos, né, nas sinagogas, conversando com sábios, já trazendo um conhecimento, um amadurecimento muito grande, então as pessoas realmente ficavam espantadas, né? Mas ele vem falar aqui, quando as pessoas associam, né, a quem ele é, filho do carpinteiro, filho de Maria, né, irmão de Tiago, José, Simão, Judas, eles vão dizer um profeta, e aí Jesus vai dizer a ele, responder, né, um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Eles não reconheciam, né, Jesus como aquele que traria algumas verdades. E aí, já anunciando ali quem ele seria, qual era a sua missão. Né? Então, vamos ver o que Kardec comenta aqui. Jesus anunciou aí uma verdade que se transformou em provérbio, que é de todos os tempos, e a qual se poderia generalizar, dizendo que ninguém é profeta enquanto vive. Na linguagem atual, entende-se essa máxima como crédito que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo meio ele vive, e é a confiança que inspira neles pela superioridade do saber e da inteligência. Se existem exceções, elas são raras, e em todos os casos jamais são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode se explicar assim. Ele vem dizendo, contando aqui. Mas antes, só para a gente fazer um comentário, que ele quis dizer, né, que as pessoas que muitas vezes vão se destacar trazendo informações sobre os pensamentos, né, da vida, sobre as leis que regem o universo, elas muitas vezes vão ser consideradas loucas, né? Pessoas que trazem, às vezes, uma notícia que parece inconcebível, fazem anunciações que parecem não ter lógica, que não são bem compreendidas, e muitas vezes dentro do próprio seio que circula, né, da onde vive, da sua comunidade, e são ali muitas vezes rechaçadas, são desqualificadas, né, desmerecidas. E aí é isso que Jesus está falando, né, que
O profeta, ele, muitas vezes, ele vai ser reconhecido depois, quando as coisas começam a acontecer, e não naquele momento, enquanto é vivo. Mas, tanto que depois a gente vai ter o cuidado, Kardec vai trazer o cuidado de trazer a fala de Jesus que fala dos falsos profetas, porque para a gente poder distinguir também, né? O hábito aí vem dizendo assim, o princípio da verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode se explicar assim, o hábito de se verem desde a infância, nas circunstâncias normais da vida, estabelece entre as pessoas uma espécie de igualdade material que muitas vezes faz com que se recusem a reconhecer uma superioridade moral naquele de quem se foi o companheiro ou comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. Então, como assim um filho de carpinteiro, numa família simples, né? Poderia ser essa pessoa, poderia ser o Messias, uma pessoa que vinha ali, se misturava, né, com as pessoas desvalidas. Como é que essa pessoa poderia ser? Se não havia nenhum preparo religioso, né, como se tinha ali os escribas, os fariseus, não se tinha os doutores da lei, Jesus não tinha esse preparo. Então, quem é ele, né, para trazer ali essa questão? E isso a gente vai compreendendo melhor, nós vamos compreendendo melhor na medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, e Kardec vai tratar desse item lá sobre genialidade, sobre as pessoas que se destacam, como se elas já nascessem prontas com aquele dom, com aquela inteligência, com aquela sabedoria. E, na verdade, é tudo conquista, né, gente? É conquista do espírito. Que, muitas vezes, quando se manifesta muito cedo, é uma conquista pregressa, assim, que está ali lá em outras experiências, em outras vivências, né? E muitas vezes também nessa vivência o espírito consegue. Às vezes é muito comum a gente falar assim, nossa, tem pessoas que sabem muito sobre doutrina espírita, nossa, fulano sabe muito doutrina espírita. Aí você vai lá ver, a pessoa se debruça sobre a doutrina espírita, né? Ela estuda diariamente sobre a doutrina espírita, ela lê muito, ela reflete muito. Então, é comum que ela esteja íntima de alguns temas, de alguns assuntos, porque ela está lidando com eles diariamente. Né? E, principalmente, aqueles que já conseguem trazer esses temas para o dia a dia, para as suas ações, né? Que é o caso de Jesus trazer, já conteúdo na ação, né? Então, isso já era muito, já é uma conquista, já natural. Então, é muito comum que a gente, na visão material, a gente não consiga enxergar esse destaque da superioridade moral. Muitas vezes a gente vai identificar uma superioridade intelectual, né? A gente vai ver, às vezes, o talento. Ultimamente tem existido até esse debate sobre superdotação, né? As altas habilidades, e nem sempre o superdotado ele domina tudo. Ele tem, às vezes, uma alta habilidade em determinados campos, mas em outros não, ele não é 100% superdotado. Né? Às vezes ele não vai ter algumas habilidades, e as pessoas vão achar, nossa, mas ele tem que ser o máximo, né? Super, como super-herói. Até o super-herói tem poderes específicos, né? Então, na história, né? Então, realmente, a gente ainda tem essa dificuldade. E aí ele diz, o orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre exposto ao ciúme e inveja. É a verdade. Né? As pessoas que se destacam, as pessoas, ou elas são muito visadas, nesse sentido, né, da inveja, do ciúme, porque a pessoa acaba realmente tendo ali um destaque muito grande, ou ela é ovacionada, transformada em mito, né? Em uma pessoa que é um ídolo, que é aquela pessoa que, nossa, quantas vezes, né, gente? A gente às vezes pega a convivência com companheiros e companheiras do movimento espírita, que são maravilhosos nas suas exposições, que têm uns trabalhos maravilhosos, mas quantas vezes a gente idolatrou essas pessoas? Eu imagino assim como deve ser, assim, eu já conheci, né, muitos palestrantes
e são muito conhecidos, tudo de uma simplicidade, sabe? Assim, não precisa fazer, a gente vai fazer, vai pegar a vassoura e a gente vai, e às vezes a gente tem, assim, um tratamento, fala, vai apresentar a pessoa, mostra que fala aquele currículo enorme da pessoa, e a gente admira, a gente gosta, a gente quer, nossa, que legal. E às vezes quer aquela pessoa perto da gente porque ela é famosa, porque ela é conhecida, né? Então, isso são coisas que estão aí, nesse orgulho nosso, que não, a gente não está desvalorizando a pessoa quando a gente reconhece isso, mas a gente pode admirar, né? Mas sim idolatrar. Isso acho que é uma coisa importante também, quando essas pessoas, muitas vezes, ou você vai desprezar ou você vai idolatrar demais, né? O hábito de serem, então, se verem desde a infância, as circunstâncias normais da vida, né? Muitas vezes, essa espécie, entre as espécies, uma espécie de igualdade material que muitas vezes faz com que se recusem a reconhecer uma superioridade moral naquele de quem se foi o companheiro comensal que saiu do mesmo meio que ele se viu as primeiras fraquezas. Deixa eu até compartilhar aqui, gente, porque eu esqueci, né? De compartilhar aqui o texto, para vocês acompanharem. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre exposto ao ciúme e inveja. Aqueles que se sentem incapazes de chegar à sua altura, esforçam-se para rebaixá-lo pela difamação, a maledicência e a calúnia. Isso também é outra questão, né? Vamos desqualificar a pessoa, porque tudo que ela falar, tudo que vier dela, vai ser questionado. Então, a pessoa, quando está ali trazendo alguma informação, uma questão, e que tem lá, de fato, uma verdade, que tem algo que faz sentido, mas como ela está concorrendo, né? Então, muitas vezes a gente acaba ali difamando, né? Trazendo alguma calúnia em relação a ela. Tanto mais alto eles gritam, quanto mais se veem pequenos, achando que se engrandecem e o ofusca com o barulho que fazem. Assim foi e assim será a história da humanidade, enquanto os homens não tiverem cumprido sua natureza espiritual e alargando seu horizonte moral. Esse preconceito também é próprio de espíritos acanhados e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Por outro lado, geralmente fazemos dos homens que conhecemos apenas pelo seu espírito um ideal que cresce com a distância dos tempos e dos lugares. Eles são quase despojados da humanidade. Parece que não devem nem falar nem sentir como todo mundo, que a sua linguagem, seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem lembrarmos de que o espírito não poderia estar no tempo todo tenso, em estado de perpétua superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito homem material em que nada se distingue das pessoas comuns. Isso é muito comum, né? Porque muitas vezes esses testemunhos, né, que são dados por essas pessoas que nós já enxergamos nelas assim, um exemplo de vida, pessoas que de fato têm ali um viver, né, muito uma atitude perante os desafios diferentes, e a gente admira, e a gente acha que, nossa, essa pessoa é essa maravilhosa, né? Essa pessoa é uma santa, né? Tem lá todos os critérios, né, para poder ser santificada por nós, nesse conceito cultural, santidade, e no dia a dia a gente vai ver que ela tem defeitos, né? Que muitas vezes ela tem sim os seus objetivos, ela tem o seu esforço, ela tem os seus méritos, mas ela também é um homem comum, e muitas vezes a gente cria também, idealiza essa imagem. Isso é muito normal, gente. As pessoas, eu lembro muito isso quando a Rua Estrela, né, quando a gente fazia estudo, ela falou muito isso. A gente fica idealizando as pessoas, principalmente, por exemplo, a gente que faz estudo, faz palestra, que está, de alguma forma, liderando algum trabalho na casa espírita, é muito comum que as pessoas achem que nós somos os espíritos mais evoluídos da casa espírita, né? Que, nossa, que fulano, que maravilhoso, que é isso, que é aquilo. A gente faz uma ideia. E eu lembro que ela fala uma coisa que eu carreguei para minha vida, assim. Ela fala assim, gente, vocês acham que eu sou uma pessoa maravilhosa, pessoa tá? Passe uma semana comigo lá em casa, né?
Passa uma semana comigo na casa, aí depois você me diz se realmente eu sou isso tudo. Então, de fato, no dia a dia, eu sempre penso que a nossa família que convive com a gente é que vai dizer realmente aquilo que realmente, né, vem à tona. Porque é natural que a gente cria até certas máscaras, né, para a sociedade, para cumprir papéis, né, para cumprir funções ali. E as pessoas muitas vezes não vão achar, nossa, mas você sente raiva, você se aborrece, né, você fala alguma coisa. E é muito comum que essas pessoas que ainda possuem imperfeições, mas que estão, de alguma forma, se esforçando ali para compartilhar essas verdades, não porque elas são absolutamente donas da verdade, mas porque elas se propõem a divulgar, né? A própria doutrina espírita, no caso aqui, nós, enquanto espíritas, essas pessoas, elas, muitas vezes, elas vão também mostrar essa humildade, dizer, olha, eu ainda erro, eu também faço. Não seja assim, não seja egoísta, não, seja, não, nós somos ainda egoístas, nós somos, e a gente se reconhece ainda. Existem formas, né? Você não está dando lição de moral, não dizendo como o outro deve agir, mas você dá um exemplo, né? Como agir dessa forma, como enxergar as coisas, porque quando a gente, às vezes, tem fórmulas maravilhosas para o outro, palavras certas, conselhos maravilhosos, mas a gente não consegue usar isso para a nossa vida, né? Então, esses espíritos que, de fato, se preparam para compartilhar determinadas notícias, né, que prevêem esse futuro, que trazem ali, tem um porquê. No contexto divino, né, na providência divina, há um propósito, sempre há uma utilidade. Então, não é para ter vantagem, não é porque é uma pessoa privilegiada, é porque, de fato, aquele espírito ele se esforçou e se preparou para aquilo. Né? Então, muitas vezes, é, esses destaques também vão ser sempre alvo, né? De ataques, de perseguições, de dúvidas, e às vezes um errozinho, né? Eu lembro que uma vez uma jovem lá da minha cidade me encontrou assim, o Irmã Rosa, que fica na nossa casa fica um polo gastronômico, que cresceu em torno do Irmã Rosa. A Irmã Rosa vai fazer 105 anos esse ano, então é, a casa foi crescendo em volta dela em vários bares e restaurantes. Então, tem um polo gastronômico, tem muita música, bar, né, aquela coisa toda, e restaurantes, enfim. E aí, uma vez ali na esquina, eu parei num restaurante daquele, enfim, para comer e tal, e uma jovem me encontrou e falou assim, Miriam, você aqui no polo gastronômico, tipo assim, só se eu estar na casa espírita, que é ali do lado, ali dentro, né? Mas em qualquer outro ambiente, nossa, não pode, né? Nossa, ela ficou chocada, assim, ela falou, nossa, ela ficou surpresa, na verdade, né? Eu estar fazendo uma outra atividade que não seja atividade espírita. Então é isso, a gente acaba muitas vezes idolatrando, né? As pessoas, às vezes você fala, as pessoas não acreditam. Gente, mas eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. Assim, na minha busca de conhecimento, eu reconheço uma pessoa orgulhosa. Ah, não, você não é. Pessoa... E aí a gente tem essa tendência, muitas vezes, de imaginar, né? Mas, de fato, muitos desses espíritos, eles se comprometem mesmo, têm realmente seu valor moral. E se destacam pela sua constância, né? Porque aqueles que ainda imperfeitos, ainda que queiram fazer o bem, às vezes há uma inconstância. E esses espíritos, eles têm uma constância nas suas ações do bem. O homem corpóreo, que impressiona os sentidos, quase apaga o homem espiritual e só impressiona o espírito. De longe, vemos apenas os clarões do gênio, de perto, vemos o repouso do espírito. Após a morte, não existindo mais a comparação, resta apenas um homem espiritual, que parece tanto maior quanto mais longínqua estiver a lembrança do homem corporal. Eis porque aqueles que marcaram sua passagem pela terra por obras de real valor são mais apreciados após a sua morte do que quando vivos. É muito incrível isso, né, gente? A gente não consegue reconhecer. E aí depois a gente faz aquele epitáfio, né? Lê o epitáfio da pessoa e vê o legado da pessoa, conhece a história da pessoa e diz, nossa, quantas coisas essa pessoa fez.
quantas coisas, e essa pessoa se torna um guia para nós, mas enquanto contemporânea, aquela pessoa era só mais uma pessoa comum, né? Eis porque aqueles que marcam sua passagem pela Terra por obras de real valor são mais apreciados após a sua morte, porque os vivos são julgados com mais imparcialidade, porque com o desaparecimento dos invejosos e dos competidores, os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é um juiz imparcial que aprecia a obra do Espírito. Se é boa, aceita sem entusiasmo externo. E se é má, ela a rejeita sem rancor, abstendo-se de considerar a individualidade que a produziu. Jesus pouco podia escapar às consequências desse princípio, inerente à natureza humana, porque vivia em um meio pouco esclarecido e entre criaturas votadas inteiramente à vida material. Nele, seus conterrâneos viam apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e se perguntavam o que podia torná-lo superior a eles e dar-lhes o direito de censurá-lo. Verificando então que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que entre os estranhos, preferiu ir pregar para os que escutavam e entre os quais encontrava simpatia. Pode-se fazer uma ideia dos sentimentos com que os parentes nutriam em relação a Jesus, e pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados da sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para se apoderarem dele, dizendo que Jesus havia perdido o espírito. Perdeu, né? Cadê a família? Ele se desgarrou da família e estava fazendo algo completamente diferente do que a família se propunha fazer no dia a dia. Né? Está lá narrado em Marcos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, quem são meus pais, quem são meus irmãos. Assim, de um lado, os sacerdotes dos fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Gente, eu decorei isso porque eu quero no Evangelho lá ontem. Quem são meus pais, quem são meus pais, quem são meus irmãos. Quem é minha mãe, né? Quem são meus irmãos. Assim, de um lado, os sacerdotes dos fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Porque, quem é você? Né? Como assim? Quem é você que vem falar do reino dos céus, que vem trazer aí uma série... Não tem nem currículo, né? Ele era taxado de louco pelos parentes mais próximos. Não é assim que acontece atualmente em relação aos espíritos? E esses devem se queixar por não serem menos tratados pelos seus concidadãos do que foi com Jesus? O que não tinha nada de espantoso dos romanos, no momento de um povo ignorante, é mais estranho no século XIX entre as nações civilizadas. E a gente traz isso para o século XXI também, né, gente? Tem ainda essa fala, ainda mais agora no momento que a gente tem dessa globalização de informações, né, quando tem tanta coisa que está sendo trazida e que as pessoas, não, gente, isso é um absurdo, não existe isso, né? Não tem, o que a pessoa está falando é muito fora da visão ainda. Então, você fala, eu lembro de Gandhi. Gandhi também, ao seu tempo, foi considerado um louco. Fazia lá os seus jejuns, né, para poder falar sobre as questões políticas de forma pacífica. Ele foi uma pessoa que propôs resolver questões, conflitos, pacificamente, no mundo em que a guerra, o poder bélico, é considerado ainda o maior poder, né? O melhor país, o país é aquele que tem maior poder bélico, que tem condições de dominar o outro, né? Que agora é o poder econômico, então, assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho poder econômico, tenho poder sobre qualquer país. Então, essa visão é uma visão extremamente materialista, né? E não pode dar certo, né, gente? Uma visão materialista, ela gera sofrimento, ela gera subjugação, ela gera violência. Então, por mais que, às vezes, esses grupos, né, tentem se dizer desenvolvidos, são desenvolvidos, assim, nesse campo intelectual, material, bélico, mas moralmente, não. Moralmente, somos todos ainda muito necessitados de desenvolvimento, né? Então, essa fala aí de Jesus, né?
Jesus já é o próprio exemplo, né, que a gente vai ter justamente dessa forma como as pessoas o tratavam. A própria família não enxergava, né? E seria, inclusive, uma forma de Jesus fazer a família passar vergonha, né? Porque a família um homem que anda por onde ele andava, com as pessoas com quem andava, de forma que trazia ali uma certa preocupação até em relação ao que podia se causar de prejuízo para a família. Né? Então, um convite realmente para reflexão, né? Para que a gente possa pensar, né? Nesses tempos modernos, de que como os nossos sentimentos ainda nos fazem, né, trabalhar uma questão assim muito ligada ao orgulho e egoísmo, muita coisa, né? Não tem muito jeito, né, gente? A gente precisa trabalhar muito essa questão ainda para que a gente possa viver melhor. Né? Estamos tendo muitas oportunidades de repensar, né, de pensar de uma forma diferente, que as coisas poderiam se resolver, mas ainda está difícil, né? E a gente vê que os resultados eles são cada vez mais catastróficos, né? E, mas a gente vai aprender. Uma hora a gente acaba aprendendo com a dor, né? A gente não tem muito como fugir disso, né? E a gente acaba escolhendo, né? Outras formas de ver a vida, de tomar decisões, né? De pensar mesmo. E eu acho que Jesus vem mostrando desde sempre, né? Essa nova forma de olhar, de como a gente se encaixa nesse mundo, no propósito divino. Qual é a parte que a gente então encerra nosso estudo e volta daqui a 15 dias para continuar com as nossas previsões do Evangelho. Gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. E a gente agora vai fazer a vibração. Um abraço para vocês.